tarde. Boa tarde, gente. Hoje vamos conversar com uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade, né? Uma das pessoas que mais tem conteúdo sobre planos funerários, comercialização, retenção. Nosso querido Pancinha, César Pancinha, que vai falar sobre a arte de reter clientes na base. E é um prazer tê-lo aqui com a gente no último dia de Exponaf. Obrigado, Pancinha, pela participação. E se apresente aí, se é que precisa de apresentação. Não, rapaz, precisa, olha aí, essa turma maravilhosa. Primeiro agradecer o convite, Felipe. Muito bacana ter a oportunidade de estar aqui dentro do stand de vocês aqui, e poder conversar um pouco, trocar uma ideia, e trocar uma ideia mesmo. Eu dou ideia daqui para lá, vocês dão ideia de lá para cá, porque é o jeito que a gente aprende. Sabe que o que eu mais aprendi no setor, e hoje eu posso dizer que eu aprendi eu tenho uma certa referência no setor, porque eu aprendi. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que os profissionais têm, que é o desafio de saber aprender e reaprender, desaprender e aprender de novo. E sabe que esse é para mim um dos momentos que a gente, até por isso esse assunto é bacana, né? Porque eu estou trabalhando só rapidamente para falar em 17 estados do Brasil. Já participei de mais de 200 projetos no setor, entre empresas, cemitérios, crematórios, funerários, empresas de planos, né? Então tem muito compartilhamento aí para a gente poder fazer nesse momento. E uma das coisas que eu descobri já nesses últimos tempos, que gosto muito de falar, tenho falado muito nisso, eu, como sou um cara muito conhecido por vendas e gestão de vendas, eu parei de falar um pouco de vendas e gestão de vendas e passei, olha só, que prestígio, só passando por aqui já é um prestígio. Vai ter foto hoje, né? Vai ter foto hoje. Mas eu tenho falado e repetido algumas coisas que são bacanas, no sentido de que nós já aprendemos a vender. A minha percepção é que tanto no plano como no jazigo, as empresas já adotaram o seu jeito para vender. Nós, pelo menos, temos uma metodologia hoje de venda que ela não existe a palavra infalível, mas ela não falhou ainda. A gente consegue sempre fazer o crescimento de venda. Mas o que a gente está reparando hoje, e agora começou a ser a principal pauta nossa, um troca-troca muito grande de cliente, muito cancelamento, muita carteira se desmanchando. A gente vê empresas que começam o ano com 20 mil titulares e terminam o ano com 18 mil. Empresas que estão com 1.000 titulares e terminam o ano com 800 titulares. Então, parou de ser, a meu ver, um problema vender. Porque as empresas terminam o ano com 800 e daqui a pouco elas vendem 1.000 planos durante o ano e chega no final do ano e estão com 1.000 de carteira de novo, entendeu? Então, muito plano caindo, essencialmente, plano e o jazigo cai um pouco menos, mas a gente está com o problema do jazigo, da retenção depois da taxa de manutenção. Né? Ficam lá, às vezes, o ente querido lá abandonado. E as famílias simplesmente param de pagar a manutenção. Isso é uma realidade do nosso mercado. É uma realidade latente. E é mais ou menos que nem a gente falar assim, tem um tigre na sala e ninguém está falando dele. Ninguém fala do tigre. Nós estamos preocupados em vender e está certo. Você está preocupado em vender. E aí eu boto na minha empresa 30, 20, 40, 50 vendedores e tem que botar. Ainda, até ontem eu estava falando com um empresário, ele dizendo assim, Pancinha, a minha venda ainda é no PAP. Eu falei para ele, fala um favor para mim, tira o ainda da tua frase. A tua venda vai ser PAP nos próximos 20 anos, que é o maior captador de lead que existe, só que a gente pode vender de forma errada no PAP. Quando eu vendo no PAP da maneira antiga que se vendia, eu vou realmente ter dificuldade. O PAP não dá certo. Por que não dá certo? Porque é trabalhoso. Tu bota um vendedor de PAP dentro do escritório, no ar-condicionado, a usar telefone, ele vai dizer para ti que o mercado está mais difícil. Mas não vai vender. E depois não vai querer ir para a rua mais. Depois de eu sentir o gostinho do ar-condicionado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De como é que é o PAP e tal, da onde vem essas verdades absolutas, assim, que não são tão verdades absolutas. Mas a gente acaba botando,
o cliente para dentro, eu boto 30, 40 vendedores. E quantas pessoas estão trabalhando na retenção da minha empresa? Essa é uma pergunta boa. Nenhuma. Uma. 3. Quantos planos tu vende por mês? 400. Quantas pessoas estão trabalhando no pós-venda? Na fidelização? Como é que está a régua de fidelização do teu cliente? Como é que o cara está tratando o teu cliente depois que ele entra? Cara, a gente está vendendo no mercado, e é verdade que a gente vende, acolhimento. Mas quando a gente vende um plano e vende um jazigo, às vezes a gente esquece de acolher. E se tu esquece de acolher, o cliente vai entrar, só vai falar contigo quando tu cobrar ele, quando tu mandar o boleto. E como é que tu vai manter a tua carteira? Então isso é recorrente. Eu estou começando um ano com 1.000, vendo 1.000 e termino com 1.000. A carteira não cresce. Tem uma série de fatores que são fundamentais aí, Felipe, que a gente tem que trazer para o debate, porque não é só a régua do pós-venda. Para mim essa é a principal. Mas para mim existem 2 ou 3 outros pontos que têm que ser tratados com cuidado pelas empresas. O primeiro deles, que eu descobri já faz uns 5 anos, atendendo um cliente muito querido da empresa de plano no Mato Grosso, e aconteceu lá, eu estou fazendo acompanhamento do trabalho de venda que a gente faz, que eu faço. Ele é um acompanhamento on the job, trabalhando junto com o vendedor. O vendedor se treina no campo. Então, numa dessas observações que eu estava fazendo, as pessoas chegavam e perguntavam assim: vem cá, se eu fizer o plano agora, eu posso fazer a consulta com o doutor tal? E a empresa respondia: pode, claro que pode. E depois de eu fazer a consulta, eu posso cancelar? Claro que pode. Então repara, o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo um clube de benefício que é maravilhoso, é fundamental. Mas o dado estatístico, eu não sei da empresa de vocês como é que é, 2 a 3% das empresas, dos clientes, né, dos associados aos planos, usam o clube de benefício. Então tem que ter clube de benefício, mas não é o produto que eu vendo. A gente tem que assumir que o nosso filho é feio. Eu gosto dessa frase: nosso filho é feio. A gente vende plano funerário. E quando o cara compra plano funerário, ele fica. Claro que vai ter oferta, vai ter briga na rua, mas quando ele compra pelo clube de benefícios, se não simplesmente o clube de benefícios, mas em função do clube de benefícios, ele vai ser um dos que possivelmente não vai usar o clube de benefícios nos próximos 3, 4 meses. E vai acabar. Outro problema é que não sou eu que entrego o clube de benefícios. Não estou falando dos clubes de benefícios, estou falando dos parceiros, que às vezes a gente não escolhe da maneira correta. Não sou eu que entrego. O cara vai fazer o exame, é mal atendido na clínica. Não sou eu que faço controle. Não é a funerária, não é a empresa de plano, não é o cemitério, não é quem cede. É o laboratório tal que vai lá e faz o exame. E aí o que acaba acontecendo, o que acontece é que o cliente fica insatisfeito com quem? Com o laboratório? Não, ele vai ficar insatisfeito com quem vendeu o plano. Então repara, o benefício é fundamental no processo. Eu acho que é um grande diferencial hoje, que é o benefício em vida, mas não é o produto que eu vendo. Você tem que assumir que o nosso filho é feio e nós vamos vender plano, vamos vender jazigo, é isso que a gente vê. Acho que esse é um ponto importante que certamente vai aumentar a retenção. Certamente vai aumentar a retenção de clientes. Segunda coisa que eu acho que é fundamental em termos de retenção, além do discurso, são os meios de cobrança. Os meios de cobrança, a gente está ainda vivendo por contingência de mercado ou do nosso público-alvo, muitas vezes, na era do boleto. O Brasil é o último país que tem boleto. Ninguém mais usa boleto. A dona Maria precisa do boleto para pagar o planinho dela, mora lá em não sei aonde. Ela precisa do boletim dela para pagar. Bom, vamos fazendo boleto. Mas eu não posso fazer isso como oferta para o cliente. Eu tenho que criar alguma dificuldade para o cliente comprar no boleto. Ou uma facilidade para ele botar no cartão, ou botar no banco, ou fazer coisas que para nós às vezes são caras. Como colocar o nosso plano numa telecom, uma empresa de água, uma empresa de luz. Cara, essa acabou na empresa. Acabou não a zero, mas a quase zero na empresa.
Então, o meio de pagamento é outro grande facilitador que a gente tem para aumentar a retenção. Ah, é caro, Pancinha, eu botar numa telecom hoje, eu botar na conta de luz, pô, custa 20% do meu faturamento. Bom, as empresas chegam em 18 meses, na grande maioria, com 20% do que venderam aos 18 meses. A maior parte dos cancelamentos acontece entre o terceiro e quarto mês. 30% a 40%. 30%. Às vezes, reparem só, Felipe, por uma operação nossa que não funciona. Eu vejo muito recorrente isso, viu? O vendedor vai lá, faz o plano, aí demora para chegar a primeira cobrança. Aí ele está vencendo a segunda e não chegou a primeira ainda. Aí o cliente vai fazer o quê? Esquece, tira da cabeça dele. Então, essas mexidas que a gente precisa dar, algumas são muito simples. Isso que eu comecei falando hoje da retenção, né? do pós-venda. Cara, eu boto 30 vendedores, eu vou vender 600 planos por mês. Eu tenho 2 pessoas para fazer confirmação. Ainda temos empresas no Brasil, e isso é bacana em algumas localidades, que tem o cobrador de porta. O cara vende e vai cobrar um boleto na casa do cara. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada errado, mas é caro, velho. Nós temos um cliente que o cobrador, essa aqui é uma história interessante, só para a gente pensar como é que é. O cobrador foi cobrar um plano de R$80 e ele viajou 80 quilômetros para cobrar esse plano. 80 quilômetros. Viajou. Quando chegou na casa do cliente, o cliente disse assim: eu não estou com dinheiro aqui hoje, tu pode voltar amanhã. O cara viajou 320 quilômetros para cobrar R$80. Pô, é bacana, cara, é amor ao cliente, mas não, nós estamos aqui para ganhar dinheiro também. Então, vai ter cliente que a gente vai ter que abrir mão eventualmente, vai ter que demitir algum cliente. Claro, não dá para tirar de soco. A gente tinha um cliente que tinha 150 cobradores e 50 vendedores. Essa conta está estranha. E o cobrador ganha mais que o vendedor. Você é para tirar cobrador? Não. É para racionalizar o processo. É isso que a gente precisa fazer. Eu tenho que ter todo esse processo. Mas se eu melhorar o meio de pagamento, se eu melhorar a entrada, o pós-venda, imediatamente após a entrada do cliente, eu criar uma régua. Essa régua hoje, tu sabe melhor do que eu, ela pode ser um grande pedaço dela feito por inteligência artificial ou por sistema. Onde o cliente vai ficar satisfeito. Vou fazer por WhatsApp. Não faz pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas o cliente vai responder, não interessa, tu está tentando. Nosso desafio é tentar criar comunicação com o cliente. O problema é que muitas vezes não se faz nem a tentativa. E vai acontecer a gente reclamar, tem o tigre na sala, rugindo para nós olhando para ele achando que ele não existe. Boa parte das empresas hoje está começando o ano e terminando o ano, apesar de toda a venda que faz, com o mesmo número de titular. Ou menos. Boa parte das empresas. Então, olha só, o custo de aquisição de cliente hoje é muito diferente de empresa para empresa, cidade para cidade. Mais de 300 a R$1.200 hoje, para tu botar um cliente novo dentro de casa. Esse plano começa a se pagar lá pelo 6º ou 7º mês. É quando ele começa a se pagar. Ficou de 0 a 0 daqui a 6, 7 meses. E eu perco ele no 3º mês. Eu gastei R$1.000 para botar ele dentro da minha casa. Ele paga 3 parcelas e para de pagar. Não tem fundamento. Outra coisa, Felipe, aqui para Rafael, tu fez uma pergunta, eu não parei de falar, tu viu? Mas vamos lá. O pessoal deve estar pensando assim: pô, não pergunta mais nada pro cara. Não pergunta mais nada pro cara. Não pergunta mais nada. Não, mas a gente acaba criando algumas estratégias que são bacanas, mas se eu não atualizar essas estratégias, tu imagina só, gente, quanto custaria botar dentro da organização, primeiro, uma inteligência para ir trabalhando a retenção do cliente, trabalhar de forma aguda, principalmente os primeiros 6 meses da entrada do cliente. Para quem tem jazigo, que a gente vai ter o problema da taxa de manutenção lá, quando começa a pagar, eu preciso trabalhar esse cliente no carinho.
Eu tenho que manter viva para o cliente a memória daquele cliente que está ali dentro, porque senão as pessoas vão virar de costas para aquilo. É o que está acontecendo hoje. Então, quando a gente começa a perceber que as ações que a gente pode adotar, elas não são ações de investimentos fantásticos, são ações de tomada de decisão, de atitude. É tu colocar algo mais no sistema, é tu botar mais alguém para fazer esse acolhimento. Pô, tem empresas que fazem 40, 50 vendas por dia. Tu vai ter que ter uma estrutura digital, eletrônica, muito forte para tu fazer esse pós-venda. Mas tem que ter ser humano ali junto também. Vai ter que ter gente, pessoas ali falando com essas pessoas, com os clientes. Tu vai precisar visitar esses caras não só para cobrar. Tu vai precisar trabalhar o vendedor no pós-venda. Agora é a hora que os vendedores normalmente me apedrejam, tá? Eu vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. Divide o pagamento da comissão do vendedor em 2, 3 parcelas. Porque tu tem um cobrador junto contigo, tu tem um cara que vai fazer a retenção contigo, vai ajudar a manter o cliente dentro de casa. Então, a quantidade de pequenas modificações que a gente pode fazer, elas são cruciais. E vou só reforçar, tem que ser logo. Tem que ser logo. E se a gente demorar demais, as carteiras, algumas carteiras vão mesmo. Eu não estou sendo profeta do apocalipse aqui, tá? Porque a solução é simples, mas ela tem que ser rápida. A gente tem que agir logo, porque se a gente não agir logo, a gente, na nossa empresa, em algumas empresas, pode chegar num ponto da irreversibilidade. Essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que botar na nossa pauta. Não só vender. Reforço, vender a gente aprendeu a vender. Eu quero é vender, o cliente fica aqui dentro de casa, né?